A paz do Senhor, queridos! Graças a Deus, é uma satisfação estar com os amados e eu agradeço a Deus por isso. Queridos, hoje eu quero apenas adiantar um pouquinho da lição 4 que nós vamos estudar domingo. Domingo nós vamos estudar a lição 4 e o título é A Normalização do Divórcio. A sutileza da normalização do divórcio. Este é o título. Antes eu quero primeiramente agradecer a você por estar neste canal maravilhoso, um canal feito com todo carinho. Quero também pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Fazendo isto, você vai estar nos ajudando, vai estar ajudando o canal. E eu preciso da sua ajuda. Vai estar também divulgando mais ainda a escola dominical, ok? Queridos, a sutileza da normalização do divórcio. Bom, o que é divórcio? Divórcio é o rompimento legal dos laços maritais que une um homem e uma mulher. Divórcio é o rompimento legal dos laços maritais que une um homem e uma mulher. O divórcio e a lei brasileira. O divórcio foi aprovado no Brasil pela Lei 6.516, em 26/12/1977. E está previsto no artigo 226 da Constituição Federal do Brasil. Veja a situação da sociedade com relação ao divórcio. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Brasil, 1 em cada 3 casamentos se acaba ou termina em divórcio. 1 em cada 3 casamentos acaba em divórcio. E esta fundação, de acordo com essa fundação, nas últimas 3 décadas, o divórcio aumentou muito. Para a gente ter uma ideia, veja, nesse período de 3 décadas, os casamentos cresceram 17%. O número de divórcio alcançou a impressionante cifra de 269%. Nos anos 80, apenas 10% se divorciavam. Uma década depois, esse número foi para 30%. Nós vemos aí um total de 350 mil separações. E o incrível é que as estatísticas mostram que a porcentagem de cristãos divorciados é praticamente a mesma da sociedade secular. O número de cristãos separados é praticamente a mesma da sociedade secular. O Instituto Barna diz que 25% é a mesma entre evangélicos, católicos, entre aqueles que não têm religião e aqueles de outras religiões. A porcentagem é a mesma. Isso mostra que o divórcio, no contexto secular, deixou de ser algo negativo. Se tornou algo positivo. Ou seja, aquilo que era vergonhoso, que era até crime,
agora é algo positivo, é algo normal, se tornou normal. Bom, partindo daí, nós vamos para o divórcio no contexto bíblico. Depois de ver esta situação com relação ao divórcio, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o divórcio. O divórcio no contexto bíblico. Bom, nas culturas antigas do Oriente, o casamento era planejado pelos pais e ele era vitalício. No Império Romano, o casamento era para toda a vida. No contexto do Antigo Testamento, quando nós chegamos ali, iniciamos o Antigo Testamento no livro de Gênesis, nós vamos ver no capítulo 1, versículo 27 e 28, no capítulo 2, versículo 22 e 25, já inicia mostrando que o plano de Deus para o casamento era que ele fosse vitalício, monogâmico e heterossexual. Este era o plano de Deus para o casamento. O divórcio não estava no plano de Deus para a família. Para completar, o profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 16, diz que Deus odeia o divórcio. Porém, Deus, sabendo da maldade do coração do homem, ele permite o divórcio em determinadas situações. Deus, sabendo da dureza do coração do homem, ele permite o divórcio em determinadas situações. Bom, quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a 4, Deuteronômio 24, 1 a 4, o texto diz que um dos motivos que dava condição para o homem se separar era quando ele achava, quando ele encontrava na mulher coisa feia. E coisa feia ali tem o sentido de nudez. Tem o sentido de algo vergonhoso, mas não se tratava de divórcio. Bom, veja alguns motivos entre os judeus que permitia aos homens se separar. Alguns motivos entre os judeus que permitia os homens a se separar. Primeiro, quando a mulher o traía, era motivo de separação. Quando a mulher extrapolava a decência moral, motivo de separação. Quando a mulher negava a prática sexual, motivo de separação. Quando a mulher se recusava a mudar para outra casa em obediência ao homem, motivo de separação. Quando a mulher desrespeitava o sogro, motivo de separação. Quando a mulher era portadora de doença grave, motivo de separação. Quando o marido caluniava a mulher de infidelidade sexual. Quando a esposa negava sexo, ou melhor, quando o esposo negava sexo à mulher. Quando ele não queria mais sexo com a mulher, motivo de separação. Quando o marido não podia gerar filhos. Quando a mulher fazia votos de abstinência sexual, motivo de separação.
quando o homem era portador de doença grave, motivo de separação. Quando o esposo abandonava o lar, motivo de separação. Quando o esposo assassinava alguém e fugia, motivo de separação. Passando agora para o segundo subponto, que é o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, no capítulo 19 de Mateus, Jesus já começa falando que o divórcio lá no Antigo Testamento foi uma concessão feita por Moisés, por causa da dureza do coração dos homens. Na sequência, ele rejeita todos os motivos, todas as razões que os homens utilizavam para se separar. Ele rejeita tudo, inclusive a coisa feia, escrita lá em Deuteronômio 24, versículo 1 a 4. Essa coisa feia, como nós já falamos, tem o sentido de nudez, de algo vergonhoso, mas não se tratava de divórcio ou de adultério, ok? O Senhor rejeita tudo isso e diz que o único motivo de separação a partir dali era a infidelidade sexual, ou seja, o adultério. Jesus acaba com a festa e diz que a única razão era a relação sexual ilícita, o adultério. Saindo do contexto Jesus ali nos evangelhos, nós vamos agora para as cartas de Paulo. Paulo já começa dizendo: aos casados ordeno, não eu, o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case de novo, ou se reconcilie com o marido, e o marido não se separe da mulher. Aqui ele concorda com o plano original criado por Deus, pela confirmação de Jesus nos evangelhos. Só que quando chega no versículo 12, de 1 aos Coríntios, capítulo 7, ele diz: aos outros. No versículo 10, ele diz: aos casados. No versículo 12, ele diz: aos outros, ou seja, aos outros casais. Digo eu, não o Senhor. Aqui ele inverte. No primeiro ele diz o Senhor, não eu. Aqui ele diz, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Por que Paulo falou isso? Bom, o cristianismo estava crescendo e muitas mulheres se convertiam ao evangelho, a Cristo. Com essa conversão, alguns maridos não gostavam e iam embora. Outros aceitavam a ficar com ela nesta condição de convertida a Cristo. Paulo escreve: se você está casada com uma pessoa que se converteu a Cristo e ela aceita conviver com você desta forma, não se separe. Porém, se ele for embora, aí o versículo 15 diz: mas se esse não crente quiser se separar, que se separe. Em tais casos, não fica sujeita
à servidão. Se ela se converteu e ele aceita ela nesta condição, não se separe. Se ele não aceita ela nessas condições e vai embora, a irmã deixa ir. Não é justo a irmã ficar esperando a vida toda este indivíduo voltar. Então, nessas condições, Paulo falou que ela fica sujeita, ela não fica sujeita à servidão. Mas esta decisão de ir embora tem que ser tomada pelo não crente e nunca pelo crente. Ok? Bom, aqui nós entendemos que o divórcio pode ser também por causa de abandono. Jesus falou por causa de infidelidade, Paulo falou por causa de abandono. Então a pergunta quando as escrituras não condenam o divórcio? Quando ele é por infidelidade sexual, Mateus 19:9, e quando acontece o abandono, quando o marido incrédulo vai embora e não volta nunca mais. Não é justo a irmã ficar esperando. Então, nessas condições, 1 Coríntios 7:15, ela fica livre da servidão. Bom, falando ainda do versículo 15, que é do casamento misto, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonar a esposa, esta fica livre da servidão. E a maioria dos intérpretes entende que esta expressão não está sujeita à servidão, significa que ela está livre para se casar novamente. E este mesmo entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Passando agora, meus irmãos, para o ponto 2, onde ele diz a sutileza da normalização do divórcio. Bom, tá normal casar, divorciar, casar, divorciar, casar, divorciar. Normal. De um lado, tem aí o aspecto legal, que é garantido pela legislação brasileira, que a partir da Constituição de 1988 passou-se a permitir divorciar-se e recasar. Então, a partir desta Constituição de 1988, passou a permitir a casar e a divorciar. Normal. Temos de um lado o aspecto legal, pela lei, só que do outro lado nós temos o aspecto moral. E é nesta hora que o cristão deve perguntar: isto é moral? O Estado garante o aspecto legal, mas as Escrituras, que está acima de todas as coisas, define o aspecto moral. E toda lei criada pelos homens deve ser obedecida quando ela não fere os princípios da palavra de Deus. Veja, a expressão no Senhor, que se encontra em 1 Coríntios 7:39 e em Efésios 6:1, que diz: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é bom. A expressão no Senhor, o que ele está querendo dizer? Obedeça a seu pai até quando ele não fere os princípios de Deus.
E isto pode ser aplicado no nosso dia a dia, inclusive diante da situação que nós estamos falando, do divórcio. Para ilustrar o que nós estamos falando aqui, veja, em Êxodo 1:16, era lei criada por Faraó matar todos os filhos dos hebreus do sexo masculino. As parteiras receberam a ordem, era lei. Versículo 16. Só que quando os meninos nasciam, o versículo 17 diz que ela temia a Deus e não matava as crianças. Ou seja, ela tinha ali o aspecto legal e tinha também o aspecto moral, que ela, como temente a Deus, não praticava, obedecia. Outro exemplo é lá na Babilônia, quando a lei saiu de que todos tinham que se prostrar quando a música fosse tocada. E os 3 jovens não obedeceram. Então, a lei moral está acima. O terceiro subponto, para a gente fechar, meus irmãos, ele fala do divórcio e a prática pastoral. Toda pessoa divorciada, ela é uma pessoa e deve ser tratada como pessoa. A situação de um divórcio é muito traumática. E, meus irmãos, a pessoa tem que ser tratada, o divorciado tem que ser tratado como pessoa. Veja, desastrosas consequências do divórcio. Altos riscos de problemas psiquiátricos e doenças físicas. Os indivíduos divorciados acham-se mais vulneráveis ao câncer do que os não divorciados. A taxa de mortes prematuras são significativamente mais altas em homens e mulheres separados. Estudos revelam que 90% dos filhos vítimas são vítimas de um sentimento agudo de choque, mágoa profunda e temores. Tem também o caso da delinquência, dependências de droga, suicídios, agressividade e depressão. Muitas vezes é causada pelo divórcio. Isso aumenta a responsabilidade de quem está na frente da igreja, a responsabilidade pastoral. É um desafio que cresce a cada dia. Meus queridos, aos líderes e aos não líderes e a todos nós, devemos tratar os irmãos que estão passando ou que já passaram por esses momentos como pessoas que necessitam de ajuda, de oração. E vamos, meus queridos irmãos, obedecer às ordens de Deus. Vamos estar atento aos ataques do inimigo sobre a igreja de Deus. Que Deus abençoe a todos e até domingo, em nome de Jesus. Amém.